Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira no ar, na Band TV, Canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul, falando de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro e de reforços da dupla Grenal. E aguardando a sua participação. Tudo bem, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde. Isso mesmo, a gente está aqui esperando o seu recadinho, então participe através do nosso Twitter, @donosdabola_rs, ou acesse a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabola@band.com.br. Participe! O confronto desta noite contra o Cuiabá vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo sem ter jogado um grande futebol lá no Mato Grosso, o Inter conseguiu a vantagem. E até mesmo um medíocre empate em 0-0 garante o time de Abel Braga na próxima fase. Vencer o Cuiabá no Beira-Rio. Uma tarefa que parece fácil, né? Só que não é bem assim. O respeito pelo time que disputa a Série C do Brasileirão é grande. Afinal, no jogo de ida na Arena Pantanal, as duas equipes apenas empataram em 1-1. Washington abriu o placar para o time da casa e Rafael Moura deixou tudo igual no finalzinho do jogo. Um jogo que a gente passou dificuldade no primeiro jogo, então a gente tem que respeitar o Cuiabá e todas as outras fases para a gente sim pensar realmente na taça, mas primeiro a gente tem que passar por esses objetivos. Essa não é a primeira vez que o Inter enfrenta um time do Mato Grosso pela Copa do Brasil. Em 2009, a equipe gaúcha disputou a vaga contra o União Rondonópolis. O jogo foi pela primeira fase. O time, na época, comandado pelo técnico Tite, perdeu o confronto de ida por 1-0 fora de casa e reverteu no Beira-Rio por 2-0, com gols de Índio e Alexandro. Para o duelo, a única dúvida estava no sistema defensivo, mas depois de um treino bem descontraído... Abel indicou que a dupla de zaga será formada por Juan e Hernando. Vamos encarar com seriedade, porque a outra equipe, você viu lá, né? Muito rápida, jogou o tempo todo lá no contra-ataque esperando. Só que agora, se eles não vierem, nós vamos sair, ficar 0-0. Não vou botar meu time atrás, que seria uma incoerência em minha parte. Agora, nós temos que saber jogar com um gol feito fora de casa. A partida também poderá ser a última de Arangues pelo Inter. Ou não. É que pelo Brasileirão, o chileno está suspenso e não joga na próxima rodada. Depois ele vai para a seleção do Chile e só retorna ao Beira-Rio após a Copa. Isso se tudo der certo e ele segue o Clube Gaúcho. A torcida dos companheiros é para que ele siga no time. Um atleta de grande nível, né? Foi eleito aí o craque do Gauchão, não por acaso. Em pouco tempo aqui de internacional mostrou que tem um excelente futebol. Mas tenho certeza que a diretoria vai fazer a parte dela, vai comprar os direitos do Charles e ele vai permanecer aí durante a temporada boa com a nossa equipe. Tem várias qualidades que o Inter já está atento a isso e tenho certeza que vai fazer de tudo para que ele possa permanecer aqui no Internacional. Só que o foco no momento está na classificação da Copa do Brasil. Para a partida, o Inter está em vantagem. O empate em 0-0 garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, o jogo é em casa. E desde que voltou a jogar no Beira-Rio, o Inter ainda não perdeu. E é com este retrospecto positivo que a equipe vai para o confronto. O Beira-Rio é um fator bastante positivo para a equipe do Internacional. E esse ano foi a prova disso, né? A gente voltou a jogar nesse novo estádio, o estádio ficou muito bonito, o campo muito bom de se jogar. Está sendo importantíssima essa volta aí do Beira-Rio para nós jogadores, para a equipe do Internacional, tanto é que estamos aí na liderança do campeonato e tenho certeza que o Beira-Rio vai nos ajudar bastante aí, tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro. O confronto ainda será marcado por outro fator. Vai ser o último do Beira-Rio antes da Copa do Mundo. Diante de Cruzeiro e Chapecoense, o estádio já estará cedido à FIFA e as partidas deverão acontecer no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Ou seja, um belo motivo para a torcida colorada lotar o Beira-Rio e apoiar o time. O Abel diz que respeita o adversário. Eu queria saber se isso é discurso ou prática. E eu vou fazer uma pergunta para o Cadu e para a Roberta, que acompanha mais os treinos aqui do que nós, se ele treinou pênaltis. Treinou muito. Treinou? Então respeita. Não, se treinou pênaltis, respeita. E tem que respeitar, tá?
Quem pode dizer que o Inter tem a obrigação de passar por cima e deve passar por cima somos nós aqui e a torcida. Agora, o Internacional não pode pensar nessa forma. Se treinou pênalti, e ontem eles treinaram uma boa parte. E vou dizer mais, né? Vamos combinar o seguinte, pelo que aconteceu no primeiro jogo que nós estamos vendo as imagens, não tem nada para achar que vai passar por cima, né? O resultado em Cuiabá foi injusto. O Inter deveria ter perdido o jogo lá. Porque o Internacional, por conta da velocidade do adversário e sua lentidão, teve imensas dificuldades. O Inter não tem que ser só discurso. O Inter tem motivos suficientes, pelo que viu no primeiro jogo, para respeitar o Cuiabá no jogo. Mas eu acho que vai passar. Eu não posso considerar que é o favorito. Tem mais time, tá jogando melhor, tá no momento... Também acho. Tropeço lá e conseguiu um resultado razoável. O Abel já falou no sábado, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que o importante era passar. O importante era passar de fase. Não importa se fosse com 0-0, se fosse nos pênaltis. Deles, né, cara? Acho que respeita, né? Porque por esse discurso do Abel, de que o importante é passar, não importa nem o placar. O Cuiabá é um time fraco, mas muito veloz. E foi essa velocidade que surpreendeu o Internacional. Mas eu acho que tem que respeitar o adversário. A postura do Inter é correta, mas o resultado não foi melhor, muito pelo Internacional. Vocês vão discutir. Claro. Muito pelo Internacional. Mas... E hoje tem um ingrediente diferente. Porque esse jogo para o Cuiabá era um jogo importante diante de um objetivo que era o quê? Jogar em Porto Alegre. Nada mais do que isso. O Cuiabá hoje vem sem 3 titulares. Luciano... Essa é a bola do jogo, Daniel. Se faz o jogo é 2-0, ia ser um pavor. Aí encrespava. O Luciano, ele está poupando 3 titulares do Cuiabá hoje. Lateral direito, Éder. O capitão do time, que é o zagueiro Samuel. E o Diego Torres, que jogou aqui, que é bom jogador. Foi inclusive muito bem. Esses 3 serão poupados porque o foco é o jogo contra o Asa de Arapiraca domingo. Pela Série C. Pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é o 4º do Grupo A da Série C. Classificam 4. Ele é o último da zona de classificação. Ele está correndo o risco de ficar fora. Então, um grande objetivo é justamente essa Série C. Sabe que o próprio D'Alessandro falou no intervalo desse jogo aí que era para ter sido uns 2 ou 3, né? Mas eu não tenho medo. Acho que, embora você sabe toda a minha tese do nivelamento, não vou entrar com esse negócio chato de novo. Dissesse aqui, por exemplo, sexta-feira que o Grêmio não ia vencer o da Chapecoense e trombasse. Sim, eu fui surpreendido. Não vai vencer. Fui surpreendido positivamente. Tu foi surpreendido com o Grêmio ser melhor que o Chapecoense. Mal o Grêmio. Não é questão de ser surpreendido, é que tu erra os teus palpites, né, Ribeiro? Só isso, né? Não é, eu não dou palpites. Eu apenas projeto, porque a gente tem que falar errado, depois, né? É muito fácil. Errado, né? A gente, quando fala antes, corre o risco, não há problema nenhum. Eu quero dizer o seguinte, que o Cuiabá merece todo o respeito, ele tem que ter toda a atenção. O Internacional adora um crimezinho na Copa do Brasil, mas vai passar e acho que passa até com certa naturalidade. Vai passar 2-0, 3-0, 3-1, vai passar ao natural, eu acho, sem fazer muito esforço, tirando o pé do acelerador. Mas igual tem que estar precavido. Eu acho que o Abel... Tá certo? O Abel tá certo. Não, e assim, eu tô fazendo aqui um elogio de público ao Abel, porque ele disse que respeita e demonstrou na prática. Se ele treinou pênalti, como a Roberta está dizendo, que ele realmente treinou o pênalti, portanto, ele não foi só o discurso, não foi só para inglês ver, não foi só a média, foi efetivamente para... Sabe que esse jogo do Internacional foi meio parecido com o jogo do Santos contra o Princesa dos Solimões, que eu assisti esse jogo. O Santos fez uma partida horrorosa. Parabéns, Daniel. Mas muito mais pelo Santos. Começou numa velocidade altíssima. Foi um vareio no segundo tempo. Para quem, Daniel? Exatamente, para o Princesa dos Solimões. Foi uma partida horrorosa do Leandro Damião, tá? Ali o Leandro Damião, naquele jogo, já começou a perder a titularidade dele no Santos. O Santos começou a avassalador, depois tomou um baile. O Santos acabou facilitando, como eu achei que o Internacional, de certa forma, facilitou o jogo para o Cuiabá. O Internacional está se fazendo valer do fator local, o que reforça a tese daqueles que achavam que o Inter nos 2 últimos anos teve dificuldade por não ter o seu estádio, que eu até não concordo muito, mas o Inter está fazendo valer o fator local de forma determinante nessa temporada até agora, especialmente os jogos que teve no estádio Beira-Rio, e acho que hoje se faz presente essa ideia também para o jogo contra o Cuiabá. Eu acho que é mais um jogo para o Internacional ir azeitando aquelas questões que precisa ainda de uma melhor condição, mais um jogo importante para a movimentação do meio campo. Acho que o Inter ainda tem algumas coisas para ajustar, mas riscos eu não consigo ver. Eu acho que fica de lição aquela partida lá, quando houver o afunilamento na Copa do Brasil, porque um descuido sim pode ser fatal, com um adversário bem mais qualificado.
E o fato de repente, até jogar em casa para decidir, dependendo do que vier a acontecer, ele pode não ajudar o Internacional. Prestem atenção. O Internacional, quando enfrentou adversários rápidos, o Inter encontrou dificuldades. Eu lembro do jogo contra o Vitória, no estádio Beira-Rio, que o contra-ataque foi perigoso. O Cuiabá, que pode não ter qualidade técnica, mas é muito rápido, o Inter teve dificuldade lá. Prestem atenção. Tu pode até dizer, Baldas, que o Inter pode aprender com o erro e usar esse jogo como aprendizado, mas eu vejo mais prejuízo, porque é um jogo que o Inter não precisava ter. Verdade. É um jogo a mais na semana, é uma sequência de jogos. Isso sim. Dentro de uma sequência de jogos, é uma partida que entra a mais, que a princípio não era planejada. É uma semana de treinos que poderia ter cheia, não vai ter mais. Apesar de ter essa questão... Jogo, fazer 2-0, não. Mas apesar de ter essa questão de aprender com o Abel, eu vejo mais prejuízo do que aprendizado. O gol lá foi uma dádiva pro Internacional. E que vai mudar o jogo de hoje. Tu imagina que tivesse sido 0-0, aí o Inter teria que, de certa forma... Não seria 0-0, seria 0-1. Seria 1-0 pro Cuiabá. Pior ainda, né? Seria esse o resultado do jogo. O jogo começa, o Inter entra classificado. Exatamente. O que isso vai fazer? O Inter pode ir administrando de uma certa forma. Não, o Inter não vai fazer isso contra o Cuiabá, como é que tu usa a velocidade? Não vai fazer isso, como é que tu usa a velocidade? Tendo espaço, né? O Internacional vai tentar nos 15 primeiros minutos fazer 3 gols e acabar com o jogo. Não, o Inter vai tocar a bola. Não vai tocar a bola. Não vai. Contra o Cuiabá não vai fazer isso. A gente não pode transformar esse jogo aí num clássico. Não é clássico. Que o Inter seja precavido, treine pênalti, que o Abel tenha esse discurso externo e interno e a prática, eu acho elogiável. Mas o conduta de um treinador campeão do mundo faz isso. Agora, nós não temos esse compromisso nem com o Inter nem com o Cuiabá. O Internacional é franco. O Internacional perder hoje é uma tragédia, Ribeiro. Uma tragédia. Vexame. Então, Ribeiro, tu tá falando de administrar resultado contra o Cuiabá em casa. E o que é pior é o seguinte, depois de ouvir o Abel dizendo que não vai fazer isso. Porque é um 0-0 legal e o Inter classificado, é isso. Olha aqui, é impressionante aqui, ó. Como é que vocês acham que o Cuiabá vai entrar de campo? 2 linhas de 4. Não interessa. Pode entrar com 18 linhas de 4 e perder por 3-0. Eu quero vocês veem que futebol é esse que vocês enxergam. Não é pebolim, cara. Futebol de diferença técnica. Tem que ser penetração. Futebol do jogo do líder do Campeonato Brasileiro da Série A com um time que não sabe se vai se classificar na Série C. Sabe por que não é pebolim e é futebol? E tu tem toda a razão. Porque no pebolim as peças elas são iguais. As peças de um time e de outro são sempre iguais. No futebol não. O Inter é muito melhor que o Cuiabá e não interessa quantas linhas de 4. Um é líder da Série A. O Inter é muito melhor e foi o quarto lá em Cuiabá, cara. É uma fatalidade. A fatalidade é exceção. Exatamente. É exceção. O Internacional é líder da Série A. O outro não sabe se classifica na Série C. Tu quer dizer que o jogo é perigoso. O Ribeiro Neto, todos os jogos são perigosos. Todos os jogos são perigosos. O Ribeiro Neto sendo ajudado na tese dele contra alguns milagres. Com alguns milagres. O que aconteceu? O Santa Cruz foi semifinalista do Brasileiro de 75. O que aconteceu? O Brasil e Pelotas semifinalista de 85. O que aconteceu no jogo do Santos, o que aconteceu no Inter é um milagre. Milagre, o futebol estava nivelado naquela época. Não, mas não é, mas não é mais, Ribeiro. A tendência é que esses casos sejam cada vez mais escassos. Claro! Porque está aumentando a diferença do futebol. No futebol, vem cá. É só tu que não consegue enxergar isso. A nossa aldeia, o futebol gaúcho apresenta nos últimos 10 anos um fenômeno absolutamente perceptível e visível que só o Ribeiro não vê. A dupla Grenal se distanciou de tal forma do interior do estado que o gauchão simplesmente perdeu completamente a graça. A gente viu o São Paulo de Rio Grande, por exemplo, endurecer o jogo com radar. Mas ainda endurece o Viranópolis ganhou do Inter. Não, Ribeiro, em 1976, o maior internacional da história suava sangue para ganhar do gaúcho em Passo Fundo. Sim. Porque naquela época o nivelamento era maior. Hoje não existe. Não era questão técnica, era o gramado que era impraticável. Hoje acabou o nivelamento técnico. Acabou hoje. Eu discuto com você, e me desculpe, mas eu discuto isso com você. Isso não acontecer, Ribeiro. A tragédia ela pode acontecer em um jogo. Mas em 2 jogos do Inter contra o Cuiabá acontecer 2 tragédias é difícil. É óbvio que num campeonato longo, tá? Num campeonato longo, as diferenças que ainda existem, elas viram à tona. Teve um brasileiro que perdeu. Agora, no mata-mata não. O Inter já cansou de perder para Remo, Londrina, Ceará, já foi eliminado por um monte de cidade. Eu acho que você está cometendo um erro histórico, tá? Está muito apegado na tua tese em relação a algumas eliminações do Inter na Copa do Brasil. Não tô. Eu só citei exemplo dele aqui. Para aí só um pouquinho, deixa eu só concluir. Contra times de menor tradição e menor qualidade, porque aquele Inter da época não tinha um grande time ou não tinha um time muito melhor do que tem hoje.
O Inter tinha times fracos e ele era eliminado pelo Londrina, era eliminado pelo América Mineiro, porque os times eram fracos do Internacional. Hoje a realidade é diferente. Eu vou dizer mais, Ribeiro, nos próximos 10 anos, certamente Inter e Grêmio, né? Nem o Grêmio, vão ter uma eliminação de alguma competição para um time desses abaixo da linha do mediano. Vai acontecer. Ou numa Libertadores, ou na Copa do Brasil. Vai vir um Once Caldas, um Guarani de Guayaquil aí vai eliminar um dos dois. Vai acontecer, sempre aconteceu. E nunca vai ser porque o adversário menor se equivale ao grande. É porque o grande teve algum problema muito sério para isso acontecer. Eu desvirjo, eu democraticamente eu divirjo disso.